A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7, navegando aí nesse segundo trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos entender sobre esse Deus que se revela nesse caráter como um Deus que responde às nossas orações. Você, gente boa, que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Ô nota 10, aproveita também. Deixa aí teu comentário, tá? Hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e eu espero que você seja edificado em Jesus. Além do Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, tá? Professor da Escola Bíblica Dominical. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome de Jesus. Chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos pré-adolescentes. Nós cremos em um Deus que se revela, como um Deus que responde às nossas orações. Afinal de contas, nós cremos nesse Deus que fala conosco, um Deus imanente, que está presente também quando nós clamamos. Para a gente iniciar bem a nossa ministração, para ter uma ideia, para passar aos nossos alunos, nós precisamos iniciar apresentando aí as nossas bases bíblicas. A primeira base bíblica que eu quero destacar para você está em Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13. É importante você destacar isso em sala de aula. E a Bíblia está apresentando aí para a gente Salmos 57, versículo 2. Faça essa leitura com os teus alunos na EBD, tá bom? Leia os versículos bíblicos. Hoje o foco da tua lição é demonstrar exatamente que esse Deus vivo que nós servimos responde sim às orações quando nós clamamos. Isso faz parte aí desse caráter que ele possui. E hoje nós vamos aprender a respeito da importância da oração. A oração, na realidade, ela é um diálogo com Deus. É importante você destacar isso em sala de aula. Orando, você está conversando com Deus Altíssimo. O nosso único mediador entre nós e Deus é o Cristo. Então, quando nós oramos, o Cristo, então, recebe as nossas orações. E é interessante isso, porque o nosso Jesus, juntamente com o Espírito Santo, intercedem por nós diante de Deus, demonstrando exatamente aquilo que Deus quer revelar ao nosso coração. Fazendo então esse exercício de uma espiritualidade para o nosso crescimento diante da sua obra, diante da sua vontade. Gente boa, o primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que é a oração? Nesse primeiro ponto, nós vamos definir para os nossos alunos a respeito da importância desse entendimento sobre a oração. Você sabia que o teu adolescente precisa orar. E o exercício da oração precisa estar presente também na sua aula. Às vezes nós estamos preocupados com o conteúdo da ministração e nos esquecemos que existem também outros conteúdos, como o conteúdo de buscar a Deus, o conteúdo de orar, de contar com o poder do alto. E é importante ter essa visão. Tua aula de escola bíblica dominical precisa ser envolvida na oração. E a oração é conversar com Deus, é ter um diálogo com Deus vivo, como seu amigo. E quando nós conversamos com Deus, entendemos que Ele se revela a nós. Você sabia que você pode conversar com Deus em qualquer horário que Ele te atende? Afinal de contas, Ele é o guarda fiel de Israel, também o guarda da nossa vida. Ele não dorme. Quando nós nos dirigimos a Ele em nosso coração, o Senhor nos dá completa atenção. E você precisa fazer isso. Quando você estiver orando, você precisa, por exemplo, tirar o foco de algumas coisas para conversar com Deus. Desligue o celular, tire um momento com o Altíssimo, tire um momento a sós com Deus, vá para um lugar secreto seu. Você pode orar em casa, no teu quarto, na igreja, de repente naquele cantinho lá separado na igreja, que você tem esse contato com Deus.
e ligue o teu coração, os teus pensamentos diante do Senhor, diante da sua vontade, diante do querer de Deus. E Deus, ele ouve as nossas orações e responde essas orações com carinho e amor. E olha como isso é relevante também para a gente. E quais são as características de uma oração? A própria lição traz para a gente aqui algumas características importantíssimas para você apresentar em sala de aula para os teus alunos. Você pode, por exemplo, orar a Deus de forma pública, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 ao 30. Você pode orar a Deus também de forma particular. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11, nós encontramos Ana, mãe de Samuel, orando ao Senhor de forma particular. De forma pública, nós encontramos Salomão orando ao Senhor diante de Deus na inauguração do templo. Êxodo 32, 9 ao 14, nós encontramos também outra maneira de orar, intercedendo por alguém. Olha, você pode orar de forma pública, você pode orar de forma particular e você também pode orar por outra pessoa. Intercessão. E como nós precisamos de intercessores para os nossos dias, para que a igreja avance, para que a igreja cresça. E eu quero agradecer você que é um dos nossos intercessores, que nos ajuda em oração nessa obra. João 17:17 também nos ensina que você pode orar a Deus em forma de consagração. Digamos que você quer ter um momento particular com Deus, quer consagrar a tua vida em santidade para o Senhor. Isso é que nós chamamos de oração de consagração. Lucas 23:46, você também aprende que você pode orar a Deus de forma rápida. Digamos que você está pegando um ônibus, está andando de bicicleta, está fazendo alguma atividade. Naquele momento daquela atividade você está orando e dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, guia minha família. Senhor, obrigado, Senhor. Glória ao teu nome. Isso também é estar ligado em Deus. E aí pode surgir até uma pergunta, por exemplo, como é que fica essa questão de orar sem cessar, conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O que o texto está ensinando para a gente é uma igreja, uma comunidade que está junta em oração. Um irmão ora em um determinado horário, o outro irmão ora em outro horário, a fim de que toda a igreja se ligue em oração e cresça em Jesus, buscando a sua presença. Nós estamos vendo algumas características aqui que você pode destacar para os teus alunos que eles podem exercer. Avançando, eu espero estar contribuindo com você. Se estou, comenta aí, tá bom? Vamos para o segundo ponto da nossa aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Componentes de uma oração. O que precisa estar presente em uma oração? A gente precisa ter esse olhar também para descrever em sala de aula. O que é necessário estar presente em uma oração? É importante a gente destacar algumas coisas aqui que a própria lição traz para a gente. Primeiro, a adoração. Mateus capítulo 6, versículo 9. A oração também é uma forma de adorar a Deus. A adoração precisa estar presente. Você está adorando a Deus quando ora. Quando você ora, você busca o Altíssimo. Quando você olha, por exemplo, para a oração do Pai Nosso, que Jesus orientou os discípulos lá em Lucas capítulo 6 e Mateus capítulo 6 também. Nós encontramos ali a adoração presente na nossa busca ao Deus Altíssimo. Mateus 6,10, nós também entendemos que a adoração, ela também é envolvida de sujeição, ou seja, você está se submetendo à vontade de Deus, acreditando também na soberania do Altíssimo. E como é importante a gente crer na soberania de Deus, nesse trabalhar, nesse envolvimento da nossa vida em oração. Mateus 6,12, está escrito que a oração também é envolvida de confissão. Confessar os nossos pecados. Porque quando nós estamos em oração, nós estamos olhando para nós, para dentro, e ao mesmo tempo fazendo aquela análise em reconhecer os nossos erros, para estarmos em paz com Deus, em paz na alma. E Mateus 6, 11 ao 13, nós entendemos que a oração também é envolvida de pedido. Olha, ela envolve adoração ao Deus Pai, ela envolve essa sujeição, você se submete à soberania de Deus, ela envolve a confissão dos pecados e ao mesmo tempo o pedido. E muitas pessoas não têm sabedoria ao pedir a Deus em oração. Como nós precisamos aprender sobre a importância de pedir a Deus coisas que são verdadeiras, que trazem um crescimento espiritual para a nossa vida. Às vezes nos perdemos em coisas banais e perdemos a oportunidade de estarmos fortalecidos em Cristo.
Paulo pediu aos irmãos da igreja de Éfeso para orar por ele quando ele estivesse pregando a palavra, para que o evangelho fosse revelado aos corações. Isso é legítimo. Faça isso em oração também. Avançando, vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: orações e o cotidiano. Nesse terceiro ponto, você precisa ter esse olhar de incentivar os teus alunos a estarem orando no dia a dia, como a oração é importante. Como ter esse olhar para essa piedade é relevante também. A oração, ela tem o objetivo de propor em você uma comunhão com Deus. E essa comunhão é relevante, é algo que fala sobre um relacionamento com Deus Altíssimo, conforme está escrito em João capítulo 15, versículo 5. A oração também nos liga a Deus como esse Cristo é exatamente visto nessa videira, e nós somos os ramos ligados no Cristo. Em oração, nós nos fortalecemos no Senhor. A oração também deve ser estabelecida em fé, conforme Mateus 11, versículo 24. A fé que remove montanhas, a fé que nos ajuda a estabelecer esse coração em Deus. A nossa oração no dia a dia também deve ser estabelecida em retidão e justiça, justiça e retidão, com o coração reto ao Deus vivo. Como é importante termos essa visão do Evangelho. E a oração deve ser estabelecida também em sinceridade, segundo Crônicas 7,14. Como nós precisamos orar, buscar a presença de Deus. E aqui, finalizando a nossa aula, eu indico a você, faça uma oração com os teus alunos. Incentive-os a buscar a Deus em oração, porque isso é relevante também para o nosso crescimento em Jesus. Jesus, ele orava em seu ministério. Ele dedicou a sua vida à prática da adoração e oração também, ensinando os seus discípulos a seguirem nesse caminho tão maravilhoso. Que Deus em Cristo edifique você. Se te ajudei na ministração de hoje, marca a gente aí no teu Instagram. Te aguardo por aqui na nossa próxima lição. Lição de deixa eu verificar aqui, número 8, onde nós vamos entender esse caráter de Deus como discipulador. Eu espero que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.